Esta é uma mensagem em áudio de Cryon, por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Coisas Invisíveis, Parte 2. Ela foi dada em Ottawa, Ontário, Canadá, em 17 de agosto de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. É uma mensagem diferente esta noite e uma extensão da que aconteceu anteriormente. Nós dissemos que essa série é sobre coisas invisíveis. Mas esta canalização em particular vai além disto. Nós não fazemos isso frequentemente. A mensagem de hoje é para um homem. E ele está aqui. E ele é o seu anfitrião. O professor John. E se você não veio a esse encontro e não viu sua apresentação e suas ideias, isso não significará muito. Mas isso significará para ele e para aqueles que ouvem atentamente. Há aqueles que veem coisas. E às vezes dá um nome de coisas estranhas. É dado este nome. Aqueles que têm visões não tendenciosas e são capazes de ver as cores e as coisas multidimensionais ao seu redor. Talvez até mesmo mais. E pessoas comuns nas ruas ouvirão vocês falando dessa forma e dirão, bem, ainda bem que eu não sou ele ou ela. Mas eles estão esquecendo de algo. Neste momento, conforme vocês se sentam e ouvem, a ciência identificou mais de 13 dimensões. E a maior parte delas estão fora do alcance da sua realidade. Mas elas foram identificadas. Portanto, coisas multidimensionais são parte da sua ciência. Então, quando um humano diz que ele pode literalmente sentir algumas destas coisas, isso pode dar a você um momento de pausa. Porque você percebe, através da ciência, para a ciência eles são reais. Então, quem é você para decidir que um humano não pode vê-las? Isso é parte do desenvolvimento das velhas almas que vieram aqui por um propósito. A visão não tendenciosa, mesmo nessa sala, está aqui. Há curadores aqui que estão começando a ver as coisas que não são parte da sua velha realidade. E eles não têm certeza o que é que eles estão sentindo ou percebendo, mas eles sabem que está lá. Não precisa ser a visão dos olhos, mas às vezes é. Há aqueles, mesmo nessa plateia, que estão tendo revelações a respeito de uma nova energia. E eles estão literalmente vendo coisas, tendo visões que eles não podem explicar. Isto é parte de uma nova energia para uma velha alma que está começando a revisitar aquilo que é a visão multidimensional. O professor John veio na hora certa. E o que eu quero dizer com isso é que este lemuriano é um médico. Isso também significa que ele viu as aulas, passou pelos estudos, ele sabe como a hélice em duas dimensões, da dupla hélice é. Ele conhece a profundidade sobre o microscópio eletrônico, dos bilhões de partes, os trilhões de partes em uma molécula. E isso é apenas o começo. Ele começa a ter visões.
que estão escondidas em certos nomes, os melhores nomes que ele podia ter, mas todas têm a ver com unidade. Há um grande plano e ele vê esse plano. Ele vê o DNA conectado de formas que estão até mesmo além das formas do passado, onde as pessoas viam uma conexão. Ele vê campos que ninguém viu ainda. Ele colore tudo isso para que vocês possam compreender melhor. E então, ele começa a ver o que pode estar dentro da própria fibras de dupla hélice. Ele vê as conexões multidimensionais em unidade que estão ao redor destas coisas, que são tão profundas. E ele está certo. Esta é a visão dele, na hora certa, razoável, prática, para o que algum dia será descoberto. Ele vê o seu akáshico. Ele disse isso a vocês. Ele diz a vocês sobre a visão, onde ele foi levado para um lugar, de uma forma guiada, onde ele podia escolher qual vida observar. Há uma metáfora aí, meus queridos, e eu darei a vocês em apenas um instante. Ele identificou aquilo que nós dissemos a vocês tantas vezes, que está escondido e é invisível. A energia de todas as suas vidas passadas está contida nas duplas hélices. E que o cromossomo desempenha uma parte importante, porque são pleiadianos. Porque eles são a substância das estrelas, porque os pleiadianos tiveram seus próprios ancestrais, seus próprios pais, que eram também a substância das estrelas. E alguns de vocês compreendem o que eu quero dizer. Tudo o que está dentro de vocês, e daquela alma que vocês têm, e o DNA que vocês têm, começa a fazer sentido, porque está despertando. Este é o tema que nós demos a vocês tantas vezes, a respeito do novo humano. Mas o John está começando a ver a estrutura. E a estrutura começa a revelar coisas que até mesmo em canalização eu não posso revelar. Porque ele colocará isso na tela, nas visões dele, para que vocês possam ver. Então, eu quero dizer a ele algumas outras coisas que estão vindo. Para aumentar sua habilidade ainda mais, para visualizar estas coisas. John, você é um descendente direto de uma mãe pleiadiana. Seu nome lemuriano é Ilaí. Ilaí. Você participava no tempo do rejuvenescimento. E você sabe disso. Isso leva você, nesta vida, de volta para lá, para começar a descrever aquilo que você sabia. Então, vamos falar sobre o maior de todos. Aquele que é invisível. Ao redor de cada molécula do DNA, há um campo. Precisa haver. Aqueles que estão ouvindo a isto, esta é uma revisão. Cada simples pedaço de molécula de um DNA coerente e completo é idêntica à próxima. Trilhões delas vocês têm. Você pode não ser um médico ou um cientista, mas você compreende que não há nada específico com o DNA. Ele é todo idêntico ao longo de todo o seu corpo. Você não tem um DNA do coração, um DNA do braço, um DNA do fígado. Eles são todos idênticos. E há algo lá, nisto, para vocês saberem como ele se comunica consigo mesmo.
Como o DNA conhece tudo ao mesmo tempo. E como se parece isso quando ele sabe algo ao mesmo tempo? Bem, em primeiro lugar, você precisa olhar para aquilo que está no DNA, além dos bilhões de peças químicas que compõem o projeto original do corpo humano. Há uma parte da consciência que é lembrada de vida para vida para vida. Isso significa, velha alma, que a sua maturidade programada está lá. O que você se lembra, quem você é, está tudo lá. Cada simples parte. O que mais está lá? Vá devagar, meu parceiro, porque eu estou dando muitas coisas a você. Há um campo, um pequeno campo, ao redor de cada molécula de DNA. Trilhões delas. E todos estes campos se sobrepõem, se interceptam. E esta é a forma como todos eles podem se comunicar instantaneamente juntos. Você é um ser. E a consciência é parte daquele DNA, não em seu cérebro, meus queridos. A consciência são todas as partes, o coração, o cérebro pineal, o DNA. Porque a consciência também reage ao seu passado. E isso está contido no seu DNA. Aquele campo, doutor, é algo que você verá. O mecanismo de como ele poderia ter uma interface para criar a unidade que vocês estão estudando, que você está estudando, é crítico. Alguma vez você já ouviu falar sobre remissão espontânea? Esta é uma confluência de um saber onde todos os campos, ao redor de todas as moléculas do DNA, instantaneamente mudam. E aquilo, então, causa reações químicas, liberação de células-tronco, todas essas coisas. Isto vem direto do DNA, direto das atividades. Estou dizendo atividades das duplas hélices. Você acha que elas são simplesmente suspensas naquela molécula, fazendo seus próprios negócios? Eles se movem. Há interação. Eles se posicionam. E eles têm um campo. Há muitos anos atrás, um russo chamado Vladimir Poponin realizou um experimento com o DNA e elétrons. Foi o primeiro experimento que começaria a mostrar que há um relacionamento entre a física e o DNA. E o que ele descobriu é que o DNA tem a habilidade de padronizar certos atributos físicos. E uma vez que os padrões estão lá, eles permanecem. É quase como se o DNA imprimisse instruções para a física. Eu acabei de dar a vocês algo mais que você precisava saber, doutor. Eu direi algo mais a você. Aqui a ajuda que você está recebendo dos sirianos é real. Esses avós vieram agora. E eles começaram a rever um pouco dos livros da Lemúria. Você teve uma visão e você explicou que você não estava muito certo de como aquilo aconteceu, mas você desenhou e você nos mostrou. E eram figuras sem face, aparentemente, talvez, se encontrando ao redor de uma mesa. Aquela é uma metáfora para a coerência celular, um encontro do DNA. Aquilo é parte da unidade, o campo ao redor do DNA. É uma multidimensionalidade que não pode ser medida a não ser nos experimentos do que um DNA faz em outras coisas. Você não verá, mas vocês verão a reação a partir disto. E isso está vindo. Mas enquanto isso começa a mudar as letras, as escadas, as interconexões, mas há mais. Perceba, aquele campo ao redor da molécula do DNA, bem,
ele contém algo muito especial. Não para entregar de bandeja, mas onde você acha que a sacralidade do seu eu superior reside em seu corpo. Não é na dupla hélice. A pineal, bem, aquele é um instrumento de recepção e transmissão. É o que fala com o campo ao redor da molécula de DNA, que você chama de intuição. A intuição não vem do cérebro. Não pode. Porque está além do cérebro. O cérebro é um computador e armazena. E o que você sabe é que ele computa. Mas ele não dá a você o que você não sabe. Aquilo vem de algum outro lugar. Meus queridos, a intuição, aquilo vem daquela parte sagrada de você, que é o seu eu superior. E eu direi a você, aquilo é aquela sombra dourada ao redor de cada simples molécula do DNA, que é multidimensional, aquele campo. É lá que está o eu superior. Observe que ele está removido das vidas passadas. Observe que ele está removido do projeto do corpo. Ele está fora da molécula. Precisa ser assim. Porque você precisará descobrir aquilo fora daquilo que é seu corpo biológico. E isso não é metafórico. Eu acabei de dar a você o lugar, se quiser dizer assim, onde uma energia de alma sagrada e multidimensional reside em você. É no campo. E este campo não deve ser confundido com uma outra palavra, chamada o campo, que são os potenciais de tudo que está ao redor de toda a humanidade. Não. Este é o seu próprio sistema corporal. Uma multidimensionalidade. Agora, o doutor viu algo mais. Ele viu onde estavam as vidas passadas, metaforicamente, na escada. E havia tantas delas. Ele viu uma metáfora onde vocês seriam capazes de parar e abrir a porta umas para as outras. E na visão dele, ele até mesmo indicou que ele teve uma escolha de fazê-lo ou não, ou para olhar para a vida futura ou não, em outras palavras. Não havia regras. Mas todas elas estavam se mostrando. Esta é uma metáfora. Elas estavam todas se mostrando. Não houve muitos professores que chegaram, que tiveram esse tipo de visão, que colocaram isso na tela e desenharam para vocês, dizendo, eu vejo onde as portas das vidas passadas se abrem. Esta é uma metáfora para algo que está acontecendo agora mesmo com vocês. E eu chamarei isso de a evolução da consciência humana, além de uma velha energia chamada natureza humana. Aqui está o que isso significa. Como seria, velha alma, eu virar uma página e ao invés de você sentar aí se perguntando quantas vidas passadas você teve, ou o que você fez, ou o que você aprendeu, e se, ao invés disso, você estivesse consciente delas? Não em capítulo e verso, não pelos anos, não nenhuma face, nenhuma data, mas você estivesse consciente daquilo que você aprendeu, de todas as portas chamadas vidas passadas. E você se sentaria lá com uma maturidade que é nova, mas que está disponível porque vocês viveram através delas. O que uma velha alma poderia dizer a você que pudesse se lembrar de todas as coisas, do aprendizado, do que funcionou e do que não funcionou, em vida após vida após vida? Você poderia se sentar lá aos pés dele ou dela e eles seriam chamados de mestres, porque eles teriam a maturidade de qual era a forma apropriada de viver. Eles começariam a ter uma memória das coisas que foram ensinadas originalmente, não agora, não atual, não tudo aquilo que está misturado com ideias humanas. A fonte original, isso está lá também.
O que aquela pessoa traria para a festa chamada Nova Energia? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Vocês se lembrariam que o amor é soberano. Você se lembraria que a guerra não funciona. Você se lembraria dos horrores e não fazê-los novamente. E aos milhões, vocês mudariam este planeta. Porque vocês estariam se lembrando. E neste momento isso não está ainda disponível. Não está disponível porque a velha energia está começando lentamente a passar. E na velha energia, nenhum de vocês lembrava. Então, se vocês pudessem se lembrar, vocês não teriam guerra após guerra após guerra, cada geração tentando a mesma coisa, com as mesmas disfunções. E esta é a diferença entre aquela época e agora. E será visto e visualizado uma multidimensionalidade das coisas que estão vindo. A pequena apresentação dada hoje pelo doutor é a verdade. É difícil para vocês estudarem e compreenderem coisas esotéricas. Mas esta é a nova biologia, pois a multidimensionalidade começará a desempenhar um papel até mesmo na ciência, com a química. Haverá revelações. Isso desempenhará um papel importante na cura. Isso já está acontecendo na vida do doutor. Estas são as coisas, são os precursores de um ser humano evoluído que está por vir. E vocês estão começando a visualizá-los e vê-los. E agora vocês sabem por quê e como. E eu até mesmo disse a vocês, por que o seu eu superior é tão evasivo? Porque ele permanece fora, no campo de cada molécula. Então, o que você acha que é o segredo de entrar em contato com aquele eu superior? E a resposta é permanecer fora junto com ele. Perceba, a consciência não é algo que tem uma localização. A consciência tem uma energia. E aquela energia pode apertar as mãos daquele eu superior, não importa onde ele esteja em seu corpo. Aquela é a sobre-alma, meus queridos. Aquela é a coisa sagrada com a qual você nasceu. Aquela é a parte de Deus que tem sido falada por quase todos os profetas do planeta. Esta é a unidade, esta é a unificação. Esta é a meta. Isto é mestria. Nem todas estas coisas vocês compreenderão. Mesmo ao ouvirem e reverem, vocês ainda não compreenderão. Não é necessariamente necessário. Na verdade, é dado mais para o doutor. Ilaí. Você está no lugar certo, na hora certa. Eu acho que você sabe disso. Todas estas coisas são dadas a vocês hoje para dizer que a magnificência é sua. Ela está começando a se mostrar. É lento. Mas as coisas que esse planeta sofreu, a disfunção daqueles que matam outros, o desequilíbrio, vocês parecem não serem capazes de controlar, as coisas pelas quais vocês choram, todas elas entram em um quebra-cabeças muito maior, de luz versus escuridão, e como vocês irão manobrar a si mesmos, de formas que vocês nunca fizeram antes, que mudam a natureza humana ela mesma. E vocês se lembram do que não funciona. E vocês começam a paz na Terra para sempre. Este é o potencial com o livre-arbítrio da humanidade neste momento. Eu digo estas coisas a vocês porque elas são assim e são verdadeiras. Pense sobre essas coisas, pois elas mudarão a forma como você sairá desta sala. E assim é.